E aí, meus amigos, beleza? Quando pensamos em vírus de computador, pensamos geralmente em programas que invadem seu PC e acabam destruindo tudo, ou deixando seu PC extremamente lento, e até mesmo os temidos ransomwares, que bloqueia tudo no seu PC e libera mediante o pagamento em Bitcoin. Mas se eu falar pra você que baixando seus programas mais básicos pode vir com uma surpresinha nem um pouco agradável em certos pontos. Então, meus amigos, senta aí direitinho, relaxa e só me acompanha. Vírus gerados por sites e apps de download de conteúdo pirata tem por aí aos montes. No caso, podem vir via torrent e até mesmo pelo bom e velho Ares. Porém, esses dois são quase nada comparados ao maior site de download de conteúdo pirata do mundo, que uma vez foi uma plataforma bastante conhecida como um dos sites mais seguros da internet, a Softonic. A Softonic começou como um site normal de download, que nem era o Baixa Aqui ou o Super Downloads. Nossa, quem se lembra desses dois aí, saiba que tu tá velho. Bom, eles eram sediados em Barcelona, na Espanha, fundada em 1997 por Tomás Diago, e era como um projeto final da sua universidade. A ideia era criar um site no estilo Wikipedia para downloads, onde qualquer pessoa poderia subir um arquivo, coisa que o Mega e o Mediafire são hoje em dia. Só que naquele tempo, a Softonic vendia CDs com os principais programas no início. Isso na época que a internet demorava 2 horas para baixar um GIF de gatinho, e essa venda se dava junto com os jornais diários. Tinha programas como WinZip, Nero, Audio Galaxy, entre outros, e disponibilizando também esses aplicativos lá no site e lucrando com as propagandas. O site cresceu de uma forma muito rápida, passou até mesmo de 1 milhão de downloads de um dos programas considerados essenciais na época, o WinSMS, que não era nada mal, considerando que o sistema para propagandas na época não é que nem hoje em dia, que usam plataformas mais modernas como o Google Ads. A publicidade era feita de forma direta entre os donos do site e a empresa que queria publicidade. Eles sempre colocavam os aplicativos que consideravam interessantes para download, em sua maioria programas muito necessários como o WinRAR e entre outros, porém sempre testando para confirmar se era seguro e funcional. Rumores diziam que tanto a empresa Softonic quanto o dono eram considerados os messias da internet, pois tudo que a comunidade precisava poderia ser encontrado naquele site de uma forma muito fácil. Percebendo a crescente que o site estava tendo, no ano de 2004 adicionaram o idioma alemão, e em 2005 eles adicionaram uma versão em inglês, tentando aumentar o número de pessoas acessando o site em outros países. Desde 2007, o portal também inclui um blog de notícias e matérias de entretenimento chamado de On Software. Em 2009, o site foi listado como tendo o tráfego de visitantes mais exclusivos na Espanha, e passou a ser considerado a melhor empresa para se trabalhar naquele país, sem falar que ainda existe um controle pesado na qualidade e na segurança dos programas que podiam ser baixados lá, que nem era o Baixa Aqui antigamente. Pena que nem tudo são flores, tanto que em 2010, não se sabe por que caralhos, os programas começaram a ser pagos e alguns vírus começaram a entrar naquele site de forma escondida, como se fosse o não tão bom, velho e extremamente odiado cavalo de Troia. Eles colocaram um programa obrigatório para baixar os arquivos daquele site, o que até parece ser um pouco besta reclamar disso, mas já é uma atitude meio suspeita disso acontecer. Eles também começaram a encher o site de botões de download falso, que só te redirecionava em outro site com o mesmo botão e de novo, e de novo, e de novo. E quando você achava o botão de download de verdade, a página já não existia mais. Ou o programa baixava na velocidade de um jabuti manco com cãibra. O que de certa forma obrigava você a baixar os programas pagando uma assinatura premium, que a pessoa mandava um SMS para pagar o site para poder baixar com uma velocidade decente. A partir daí, o site foi se tornando como o conhecido site onde se baixava programa para espionar dados. Baixava e instalava programas sem consentimento, tanto que foram eles os primeiros a proliferar pragas como HA123 e o Baidu. Pera aí um minutinho. Puta merda, baixou o Baidu de novo. E pra piorar tudo, instalavam vírus nos computadores dos usuários, cara. Isso já tava se tornando um problema imenso na Espanha, pois um dos primeiros sites que aparece quando você buscava para baixar algum programa era a Softonic. E tudo isso por causa da quantidade de usuários que acessavam aquele site. Entre os anos 2013 e 2015, a forma mais eficiente de se baixar o programa sempre era a mesma. Você procurava o programa no Google, entrava na primeira página que aparecia na sua frente, que no caso era a Softonic,
Softonic, clicava diversas vezes nos milhões de botões de downloads até você achar o verdadeiro, e se você não pagar o Premium, teria que baixar o programa de download da Softonic. Programa que, segundo a empresa, tinha sido aprovado por mais de 30 antivírus, mas que obviamente era um belo de um caô. E durante o download do programa que você queria, você acabava baixando também de brinde uma porrada de programas indesejados, como antivírus, navegadores, VPNs, programas de publicidade, barras de ferramentas para o seu navegador, programas esses que, por padrão, vinham marcados como para baixar e instalar no processo. Ou seja, a menos que você fosse uma pessoa que estivesse prestando muita atenção, você acabava com uma porrada de coisa no seu PC que não tinha utilidade alguma. E ao baixar esses programas, quando usando o navegador, de repente apareciam algumas páginas de scans, nas quais diversas pessoas colocavam seus dados pessoais e sofriam algum tipo de golpe. Ou então você acabava instalando programas como o Reg Cleaner, que prometia apagar os arquivos inúteis do registro do Windows, que no final acabava estragando seu PC por completo. Sério, não mexam no registro do Windows. Tudo lá é necessário. Isso chegava a quebrar o computador num nível em que a única solução para isso tudo era somente uma: formatar o computador. Mas os dois piores programas que você adquiria na Softonic eram o MyVice Backup, que era uma espécie de nuvem de dados, coisa que não era muito comum na época, mas que no fim das contas ninguém sabia para onde esses dados iam, e o Offerbox, que era um programa que monitorava tudo. Sim, literalmente tudo que o usuário fazia no PC, tanto dentro quanto fora dos apps. Coisa que alguns especialistas chamam de spyware, ou programa espião. A quantidade de pessoas afetadas pelos programas que a Softonic baixava era imensa e crescia a cada dia mais. Não só pelos vírus que os próprios programas que a pessoa baixava tinha, mas pelos próprios downloaders da Softonic. E tudo isso se deu por pura ganância dos donos da Softonic que viram nas publicidades, que era uma forma de ganhar dinheiro extremamente fácil, mas que isso acabou destruindo a reputação do site. Eles até perderam visibilidade no Google com uma atualização que visava eliminar spam de buscas, que por consequência, logo depois acabaram demitindo 1/3 dos seus funcionários em 2014. E em 2015, com o abandono do dono da empresa, o Thomas, que começou tudo do zero, com nova direção, a Softonic tenta se reerguer, eliminou o downloader e está tentando trazer a confiança dos usuários de volta. Mas ainda assim, usando de um comércio completamente negativo, que é a pirataria. Por isso que muitos especialistas e técnicos em manutenção recomendam você passar longe de sites assim. A má fama que a Softonic gerou foi tão grande que isso se tornou global, onde chegou ao ponto de gerar até mesmo memes como o Baidu. E foi por causa deles que toda essa onda se alastrou. Já era difícil ter uma confiança 100% nesse tipo de site. E depois dessa onda de programas feitos para você fazer o download, foi que tudo piorou de vez. Era muito mais fácil, e ainda é muito mais fácil, você ir no site da desenvolvedora do programa e baixar diretamente por eles, porque é bem menos arriscado e ainda poupa muito tempo, pois dependendo, se você não prestasse muita atenção, além de demorar horas para baixar o programa que você precisava, ainda vinha alguma coisa inútil. Tem alguns sites aqui no Brasil que ainda fazem isso até hoje. Não vou citar nomes, mas saiba que alguns sites que se dizem especializados em download de programas é simplesmente uma fria. Por mais que seja muito mais conveniente baixar tudo em um lugar só, melhor você procurar no site da desenvolvedora. É um pouco mais demorado o processo? Sim, mas é bem mais seguro e você não vai ter que pagar uma visitinha pro técnico para formatar seu computador que você entupiu de vírus. E por mais que eu seja um técnico, a melhor coisa é evitar uma visitinha tão cedo, afinal, às vezes a comodidade pode acabar saindo bem caro. Mas enfim, eu sou o Rick e só quero compartilhar minha opinião com vocês. Se você chegou até aqui, mano, tá na cara que tu curtiu esse papo, né? Então, brother, me faz um pequeno favor, deixa um like aí embaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Custa absolutamente nada e você me ajuda demais, véi. E como sempre, o link do nosso servidor do Discord tá aí na descrição. Ah, e que tá se perguntando, os vídeos aqui saem toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E bem, avisos dados, então só me resta uma coisa. Se você discorda de mim, ou quer acrescentar alguma coisa, ou tem alguma sugestão, deixe embaixo nos comentários que com toda certeza eu vou ler. Meu velho, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Fiquem com tudo e falou-se.